Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Aon Maker, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo está sendo gravado, cara, um mês depois do último vídeo que eu gravei, tá com uma demora bastante grande, por causa de projetos pessoais, afazeres, às vezes eu fico sem postar. Mas quando eu posso postar, eu posto com bastante frequência. Quem acompanhou o canal sabe que nos primeiros dias, por exemplo, eu postava 1, 2 vídeos, 3 vídeos todo santo dia. Então é isso. Quando tiver mais livre, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Então, galera, a última coisa que pediram aqui, antes desse esquema aqui do Hotbar, foi o sistema de craft. Ensinar a fazer um sistema de craft. Kuro Animes. No caso, já pediram esse sistema antes, mas ele dependia do inventário e de um banco de dados já criado para os itens. Então a gente vai fazer ele em cima do Kit Master. Abrindo o sistema aqui, a gente tem o Kit Master. A última coisa que a gente fez foi o sistema de texto, mensagem de texto. E aqui tá os itens que a gente usou. E agora eu só importei aqui, ó, o Crafter, que é esse item que vai aparecer na guia ou no chão, onde você quiser. Isso aqui é o Crafter Results, é quando o resultado, quando você fez uma receita que deu certa, vai aparecer esse slot com a receita dentro. Isso aqui são as marcações dos slots. Isso são os verdadeiros slots. Eles vão ficar lá para você poder clicar e preencher eles com os itens, porque isso aqui é realmente apenas um sprite de representação. Então, por enquanto, a gente só tem isso. A gente tem que entender como que a gente vai fazer o sistema antes de fazer ele. A gente não pode ir fazendo alguma coisa que a gente não sabe como é que vai ser. Então é o seguinte, nós temos aqui 9 slots no total. Então, a gente vai ter que armazenar os itens que a gente colocar aqui em algum lugar para depois fazer a comparação. Tinha uma receita que precisava de um graveto nesse slot e nesse ia fazer tal item. Então a gente precisa armazenar tanto a receita em algum lugar dos itens, quanto os itens que foram colocados aqui dentro. Porque os itens precisam ser comparados com alguma base. Eu criei aqui um event para o Crafter, né? A gente vai fazer ele aqui nessa página limpinha. E aqui no sistema principal eu dei o Include Crafter. Botão direito, Include Event Sheet, e você escolhe aqui o que tem. Não apareceu nenhum aqui para mim porque eu só tenho esses e já estou usando eles aqui, ó. Então ele não vai aparecer ali. Podemos fechar isso aqui já. Pronto, a gente já pode começar o nosso esquema. Primeira coisa, a gente tem que criar o corpo. O que é o corpo? São os sprites. Depois a gente mexe no interno. Então vamos começar aqui. No Start of Layout, no caso eu já tenho o Start of Layout aqui no sistema, mas não tem problema, eles vão ser lidos ao mesmo tempo. Então no Start of Layout do Crafter eu quero que seja deletado todos esses itens que correspondem ao mesmo. Opa. Beleza. Agora vamos pôr uma tecla aqui para quando a gente apertar, né, a tecla Z, a gente poder testar e o nosso crafter ser criado. Agora, já vamos começar de uma vez, para não ter que organizar depois, com a função crafter. Pronto. Quando eu apertar a tecla Z, a gente vai chamar a função crafter. E o parâmetro vai ser abrir barra fechar. Por que abrir barra fechar? Porque se ele estiver aberto, ele vai fechar. Se ele estiver fechado, ele vai abrir. Simples assim. Então, quando você apertar a tecla Z, caso o parâmetro seja, vou fazer uma comparação aqui, compare parâmetro. Se o parâmetro 0 for igual a abrir fechar, eu vou checar se crafter s.count é igual a 1. Se ele for, significa que ele está aberto. Então a gente quer o quê? Que ele feche. Se não for igual a 1, então vai ser igual a 0. Menor ou igual a 0. Então a gente vai criar ele. Então vamos dar um Create Object. No Layer GUI, você põe a aspa aqui e vai aparecer as layers para você posicionar. Crafter S. E vamos colocar agora a posição. Vamos converter em um inteiro e colocar no centro da tela. Original window width /2. E agora a mesma coisa aqui, só que com altura. Considerando que o ponto de origem principal dele é o centro, ele vai ficar certinho no meio da tela.
Então, se fizermos tudo ok, apertando a tecla Z, a gente vai abrir e fechar ele quantas vezes a gente quiser. Vamos testar aqui. Então, ó, funcionando perfeitamente. Ele abre e fecha aqui. Agora, a gente precisa preencher ele com a parte mais importante, que é o Crafter Slot Marks. Já tem aqui, ó, posicionado os slots. O ponto de origem é o centro e depois tem o slot do 1 até o 9. A gente precisa posicionar nesses image points. Só que a gente não precisa fazer um evento para cada um desses aqui. Entende? Você pode usar um repeat ou um for, no caso. Por exemplo, você vai colocar aqui, ó. Toda vez que o crafter for criado, esqueci desse detalhe, né? Caso tenha mais de um, você pode deletar tudo antes de criar, não tem problema. Mas, depois que ele for criado, você tem que recriar por cima deles as marcações de slots. Então a gente vai usar o onCreated. Quando o crafter... eu esqueci porque que eu pus esse S aqui, mas deve ser Sprite. Quando o crafter Sprite for criado, você vai fazer o quê? Vai usar um repeat aqui. Quantas vezes? 9 vezes, né? Que corresponde a 9 slots. Eu não estou lembrado se o repeat vai contar o 0. Se for, a gente tem que pôr para ser 8 vezes. Porque aí contando com 0, fica 9. Então ele vai repetir 9 vezes o quê? O spawn. Ele vai spawnar. O crafter é slot marks. Self layer name. Vou spawnar nele mesmo. Qual que vai ser o image point? Loop index. Vai ser o loop que estiver rodando, né? Só que se ele iniciar em 0, a gente vai ter que pôr mais um. Se ele iniciar em 0, então ele vai spawnar um no meio. Aí a gente sabe que tem que pôr loop index mais um. Então vamos testar aqui. Ó, ele spawnou um no meio, por isso que ficou faltando um aqui. Então você vem aqui. Image point é igual a loop index mais 1, porque ele iniciou no 0, então ele spawnou na origem também. A gente não quer, a gente quer que ele inicie no 1 e vai até o 8 aqui, até o 9. Falei errado. Beleza? E tá prontinho, ó, é isso. Você abriu o inventário, fechou, tá lá. Agora você precisa passar um ID para esse slot, porque quando você clicar nele, o sistema precisa saber em qual parte da matriz que a gente vai armazenar os itens você está pegando. Então vamos criar uma variável de instância chamada slot id. Esse sistema é um pouquinho avançado, galera, então ele requer um pouco de atenção. Já dizendo para vocês aí. Então slot id vai ser igual a loop index. Porém, vai ser igual a loop index sem o mais um, porque a gente quer que conte com o slot 0, porque lá na matriz inicia de 0. Então, obviamente, a gente precisa disso. Vamos abrir em forma de debug para a gente poder olhar se os slots spawnaram certinho. Então, crafter slot marks, começa aqui o 0, ó, slot D 0. O da frente é o 1, depois é 2, depois é 3, certíssimo. Então, beleza. Toda vez que a gente abrir o crafter, esse sistema vai ser disparado. Um created, vai repetir 9 vezes e vai spawnar os slots. Então, em poucas linhas, a gente já terminou toda a base. Vamos só colocar tudo isso aqui dentro de grupos. Beleza, nós temos aqui o start, funções, pronto, configurações e o debug. Enquanto isso aqui vai ser apenas um debug. Ainda não é uma tecla oficial para abertura desse slot. Agora que começa a parte mais complicada, que é a parte interna. Primeiramente a gente precisa fazer uma matriz ou um dicionário para salvar tudo que tem dentro do crafter. Ah, eu coloquei um graveto, coloquei uma espada. Tem que salvar em algum lugar e vai ser aqui, ó. Crafter. Pronto. Qual que é a largura? Se vai contar com 0, então tem que ter 8 de largura. Deixa eu ter certeza aqui. Vamos ver aqui, ó, o crafter. Ele vai de 0 até 7. Não, não é isso que a gente quer. Então tá certo, ele vai ter que ter 9 mesmo. 9 ou 10, né? Deixa eu ver. Opa. Crafter. Não, no caso, ele tem 9 slots. Só que, porém, a gente está contando com 0. Então, é só até 8 mesmo, se eu não estiver louco.
Beleza, a gente já tem o nosso crafter pronto. Agora a gente precisa das receitas do jogo. Onde que a gente vai guardar as receitas? Onde que a gente vai falar, tal item faço colocando um graveto aqui e uma madeira aqui. Então, a gente vai fazer isso guardando em outra matriz. E essa matriz vamos chamar de receitas. E ela vai ter o mesmo tamanho que o crafter, obviamente. Não faria sentido ser diferente disso. Beleza. Agora é a hora onde a gente também vai precisar do banco de dados do sistema. Onde que a gente criou os itens? Aqui, ó. Quem acompanhou as aulas passadas sabe. Eu adicionei um outro parâmetro, que é o ID do item. E vai ser na ordem. Foi criado aqui 1, depois 2, depois 3. É o ID do item. Mas a gente tem aqui, em primeiro lugar, o nome de cada um desses itens. No caso, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa para criar a receita. E vai ser basicamente assim. Database, banco de dados, né, no caso. E eu ainda fiz errado aqui. Database. Agora vamos pôr load recipes. Vai ficar igual a 0. Agora a gente faz a mesma comparação de lá. Cadê? Load recipes. Se tiver igual a 0, a gente vai fazer as configurações, criar as receitas que tiver de criar e depois deixar o load recipes como sendo 1. Pronto. Agora vamos criar a primeira receita de teste. A gente vai criar uma matriz para essa receita. Isso aqui vai ser carregado uma vez só. Tá explicando de novo, que eu já expliquei nas outras aulas. Por isso a gente está usando uma variável que se ativa. Porque se for no start of layout, todo start do layout vai criar as mesmas receitas. Isso não faz sentido, a menos que você vá adicionar receitas novas no jogo. Mas como isso não é possível aqui, a gente põe para carregar uma vez só. Só que só vai acontecer uma vez. Então eu vou deletar o primeiro receitas, né? Que ele já vai estar no, já vai começar ativo. Lembrando que destroy e delete são duas coisas diferentes. Destroy sempre vai destruir o objeto inteiro. Delete aqui no caso da matriz vai deletar um elemento de um determinado index. Por exemplo, eu quero deletar o que tem no index 0, no index 1. É assim que vai acontecer. Então ele destrói, cria uma e beleza. Agora, dentro da matriz, vou colocar aqui uns comentários para vocês entenderem melhor. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa matriz, galera, representa, no caso, crafter e as receitas. Pensem aqui no slot. Ó, temos aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É assim que funciona ali. Então, aqui você vai ter que chamar a criação de acordo com essa numeração aqui. Por exemplo, vou pegar o receitas e vou setar no x 7 a x1 qual que vai ser o item que vai precisar e qual que vai ser a quantidade. A gente vai usar o comando tokenet para separar, porque a gente vai precisar de dois parâmetros na mesma linha, que vai ser o item que a gente precisa e a quantidade desse item. Então vai precisar de graveto, mais uma vez sem o A, e, para adicionar mais alguma coisa, vírgula, que é o nosso separador. Quem conhece o tokenet e acompanhou as aulas sabe o que significa. E qual que é a quantidade de gravetos? 1, por enquanto. Pronto. Eu disse para o sistema que essa receita aqui precisa que no index 1, ou seja, nesse slotzinho bem aqui, ele vai precisar de um graveto, no caso. E agora no slot 4, o slot do meio, eu vou precisar da mesma coisa, que é um graveto e a quantidade 1. Pronto. Criei uma receita que com 2 gravetos vai fazer alguma coisa. Tipo, é só uma receita de teste, então não faz tanta diferença assim. Você tomar cuidado com o slot, posicionamento, enfim. Agora, como que eu sei o item que essa receita vai dar pra gente? Simples, nós vamos criar uma variável de instância aqui chamada item name ou qualquer coisa, e item underline QT, que é a quantidade. Caso o que a gente pôs no crafter, caso o nosso crafter seja igual a alguma das receitas, a receita vai dar
esse item name e essa quantidade. Então, uma vez que eu disse que isso aqui é o necessário para fazer essa receita, agora eu coloco o prêmio que ela vai dar. Item name, ela vai dar o quê? Uma espada de madeira. E qual que é a quantidade? Ela vai dar uma espada de madeira. Pronto. Aí o sistema vai fazer uma comparação com o seu crafter e vai checar em cada receita se o seu crafter está igual a uma delas. Uma vez que esteja igual a elas, ele vai te dar esses itens aqui. Isso que vai acontecer. Então nós já temos uma receita criada, vamos rodar aqui o debug. Receitas, cadê? Nós só temos uma receita até agora. Ela requer que todos os slots estejam vazios, exceto o 1 e o 4, que tem que ter um graveto e qual que é a quantidade? 1. É claro que é muito mais fácil se você for fazer igual tipo Minecraft, que você só precisa ter, você pode pôr quantos itens quiser no slot, mas só precisa de um. Então aqui não precisava ter duas coisas, né, na mesma linha e seria mais fácil. Porém fica mais bem feito e mais completo se for assim. Também seria mais fácil se eu criasse uma matriz, né, uma array para cada um dos slots, porque aí no 0 eu guardava o nome e no 1 eu guardava a quantidade. Também seria mais fácil, mas pesaria mais, porque você teria que criar mais matrizes. Então eu prefiro fazer do jeito mais complexo, que fica mais bem feito, digamos assim. Beleza? Agora, seguindo a lógica, o que a gente tem que fazer? A gente clicou no slot, por exemplo, isso aqui está aqui. Isso aqui representa o slot 0. Uma vez que eu cliquei nele, eu vou ter que checar lá no index do nosso crafter, que seja igual ao slot D, né? Tipo, eu cliquei no slot D que é igual a 0. Então eu vou checar onde? No index 0 da matriz aqui, ó. Nesse index 0 para mim saber se existe o item, se não existe nada, enfim. E caso não exista nada, ele vai estar igual a 0. Então vamos criar aqui essa condição. Mouse on object clicked. Quando eu clicar no craft slot marks, para mim poder adicionar algum item naquele slot, eu preciso que o slot ou esteja vazio ou já tenha aquele item. Por exemplo, eu estou tentando adicionar o graveto no slot 0. Eu preciso que o slot 0 esteja vazio ou que o que tenha lá no slot 0 seja um graveto. Então vamos abrir aqui um grupo. Estou tentando pausar o vídeo toda hora que dá um som aqui do trabalho aqui do lado para ficar o melhor possível, não ficar com tanta interrupção, galera. Então beleza, eu cliquei aqui. Agora eu preciso salvar em algum lugar a resposta do sistema, o que existe naquele index. Então vamos criar uma variável aqui, colocar ela aqui. O problema é, a gente precisa saber se o slot está igual a 0, né? Se o slot está vazio ou se ele tem aquele item. O problema é que o valor inicial é 0 e a variável tem que ser do tipo texto. Então vamos fazer o seguinte, aqui no nosso banco de dados, no nosso banco de dados não, no início do layout a gente tem que definir aqui o nosso crafter. Vamos rodar um for. Para cada elemento x, eu quero que crafter set at x self cur x, ou seja, cur x significa o x atual que está rodando nesse loop. Então eu quero que o x que esteja rodando aqui fique igual a duas aspas, ou seja, eu converti o valor em uma string. A mesma coisa, galera, para todas as receitas que forem criadas no caso. Eu não quero que elas fiquem igual a 0. Quero que elas fiquem assim. Só que isso aqui eu estou fazendo com o crafter. Vamos modificar o objeto aqui para receitas. Pronto, vamos testar aqui, ó. Receitas, em último lugar. Ó, não tem nada, porque eu converti o valor em string. Agora, quando eu clicar no objeto, eu preciso passar um valor para essa variável. Então, vou dar um setValue, variável 1. Ela vai ser igual a tokenat. Ó, eu preciso do texto,
o index, nós temos o index 0 e 1, né, que é o nome do item e a quantidade, e o separador que a gente usou, que é uma vírgula. Então, o texto vai ser igual ao quê? Espera aí. Vai ser igual a crafter at. Qual que é o index que eu quero? É o crafter slot marks.slotd. Agora o index é o 0 e o nosso separador é uma vírgula. Então eu tenho que pôr aqui as aspas, colocar a vírgula. Pronto. Quando eu clicar, eu vou preencher a variável igual a o que estiver naquele slot ali. Vamos colocar igual uma variável global para a gente saber qual, para a gente saber qual que é o valor que a gente colocou nela certinho. Pronto, é uma variável global, por enquanto, pelo menos. E, por enquanto, ele não vai salvar nada, porque não tem nada no crafter. Vamos abrir aqui em forma de debug. Ó, beleza, vamos achar aqui a variável. Tá aqui, ó. Eu estou clicando e não está acontecendo nada, mas não tem que acontecer, porque realmente não tem nada no crafter. Agora, vamos ver se eu mudar aqui, ó. Vamos supor que eu coloco aqui manualmente que tem um graveto no index 0. Então, se eu clicar aqui no primeiro slot, significa que eu tenho que preencher variável com graveto, no caso. Só que eu preenchi só com esse texto, e não é assim que vai estar. Vai ter sempre uma quantidade, tipo vírgula 1. Então, vamos ver aqui no sistema. Variável 1. Preencheu com graveto, tá vendo? Se eu colocar outra coisa que não seja vírgula, não vai dar certo, porque o separador que a gente está usando no Tokenet é uma vírgula. Então, ó, o sistema já identificou qual item que existe aqui. Então, quando a gente clicar, a gente vai saber se o slot está vazio ou qual item que tem lá. E assim a gente vai poder... Nossa senhora, não dá para descer aqui, que saco. Criar um grupo aqui. Beleza, agora que a gente já sabe, já pode fazer a nossa comparação, nós vamos abrir mais um evento. E agora a gente precisa da resposta de qual item que a gente está usando no momento. Tipo, aqui no sistema, a gente já criou os itens, tá? Espada de madeira, pedra, graveto. E no chão vai ter um desses itens. Aqui, ó, nós já temos um inventário, né? Tem um graveto aqui, pronto. Ó. Eu peguei ele no mouse. E é a resposta do mouse que eu vou usar para comparação. Ó, abrindo aqui no sistema, você vai ver, ó. Mouse item nome é o nome do item que eu peguei no mouse. A gente precisa saber se mouse item nome, ou seja, se o item que a gente está tentando adicionar é igual ao item que está lá, que foi salvo na variável 1. Então vamos ver aqui. Mouse item nome é igual a variável 1. Se ela pegou lá o graveto e o item que está no mouse é um graveto, então funcionou. A gente pode adicionar lá. Caso não seja assim, tem outra condição também. Então vamos dar um make or block aqui, botão direito, make or block, copia e cola. Então se o item for igual ao mouse item name, ou se variável for igual a nada, ou seja, se não tinha nada lá, eu vou conseguir adicionar alguma coisa naquele slot. Agora, vamos renomear essa variável para item nome e criar uma outra para item quantidade, que a gente precisa também saber a quantidade que está salva lá. É uma variável tipo número. Chegando aqui, só vamos copiar e colar e colocar aqui o item quantidade para ser igual ao que está no index 1. Pronto, nós temos o index 0 que é o nome e 1 vai ser a quantidade, do mesmo lugar. Então a gente já sabe o nome do item que está lá e a quantidade dele, beleza? Só que se item nome for igual a nada, vai ser outros 500. Se for igual a nada, você vai adicionar, setar o valor igual ao que está no mouse item nome e o mouse item quantidade. Se não, você tem que pegar o que está lá e adicionar mais um valor no caso. Então para isso nós não vamos usar o OR, porque a gente vai fazer assim, a gente vai fazer uma exceção. Se o item que tiver no mouse for igual ao que a gente está tentando adicionar, se não for, eu vou abrir uma condição. Se não tiver nada lá naquele lugar, se não tem nada lá, eu vou pegar o crafter, set at x, onde que a gente está adicionando? Aqui, ó. Nesse index, crafter slot marks, slot d. Qual que é o valor?
mouse item nome e a vírgula, né, o nosso separador, e mouse item quantidade. Pronto. Se a gente fez certo, quando a gente clicar, caso não tenha nada lá, a gente vai preencher com o que está no mouse. Então vamos abrir aqui. Vamos pegar aqui esse graveto, abrir o crafter, abrir ele aqui internamente. Eu estou com um graveto aqui, eu tenho que conseguir adicionar ele. E eu consegui, ó. Ele ainda não some do mouse, porque a gente ainda não programou isso, mas pronto, ó. A gente já consegue adicionar o graveto no index que a gente quiser daqui, ó. Tá vendo? A gente consegue preencher todos. Agora a gente precisa que, se a gente clicar em um que já tem aquele item, ele adicione, no caso, esse valor. Então aqui, ó, caso o item que esteja lá seja igual, ele vai definir igual ao item que já está lá, mais uma determinada quantidade. Como que a gente vai fazer isso? O que a gente pegou, que já existe lá, está salvo em item nome e item quantidade. Então, os valores lá são item nome e item quantidade. O nome do item não muda. O que muda é a quantidade. Então, é igual a item quantidade que já estava lá, mais o que a gente está tentando adicionar que está salvo no mouse. Ou seja, mouse item quantidade. Pronto, se a gente fez certo, agora quando a gente clicar, a gente vai adicionar a quantidade de item que tem no mouse naquele crafter. No crafter que já possui alguma coisa. Então vamos abrir aqui. Vamos abrir o crafter. Ele não tem nada no slot 0. Agora tem 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Se eu pegar mais 3 aqui no caso, ele vai e clicar, o certo é que ele fique com 14 gravetos aqui, ó. E é isso aí, ó. Se eu quiser adicionar 3 nos outros também, ó. Ó, você adiciona no slot que você quiser. Beleza. O sistema já está conseguindo direitinho fazer todo o processo de adicionar e fazer a checagem caso o item já exista lá. A gente vai fazer um update para que o item apareça, tipo assim, é a mesma coisa do inventário, você adiciona um item lá internamente. O desenho do item no inventário é um update, é um processo de update, ele roda um for, ele checa em cada um dos slots, vê se tem alguma coisa, se tiver, ele desenha o item lá. É a mesma coisa que a gente vai fazer no inventário. Ah, outra coisa que eu não testei, né? Apesar que eu acho que eu fiz certinho, é se vai dar pra gente colocar outro item por cima. Tipo assim, já tem um graveto e eu estou colocando uma espada lá por cima. Então vamos abrir o crafter, colocar aqui um graveto, devolver esse graveto aqui ao inventário. Agora eu vou tentar colocar uma espada. Não está dando, ó. Por quê? Porque esse slot não está vazio e este item que eu estou tentando adicionar não é igual ao que está lá. Então não tem esse bug, eu não consigo adicionar por cima. Agora, se eu tentar adicionar em outro, espada de madeira 1. Funcionando perfeitamente. Beleza. Agora, para já dar uma cara para o nosso sistema, já vamos colocar para funcionar o processo de update. Vamos abrir aqui no sistema e ver como que funciona do nosso inventário. Atualizar o inventário aberto? Não, deve ser nas funções aqui, ó. Atualizar. Beleza. Vocês não precisam entender isso aqui nessa aula, tá? Quem está assistindo isso aqui e não tiver assistido a anterior. Isso aqui é o processo que faz o inventário atualizar. Ele checa, né? Ele pega aquele inventário, checa em cada uma das chaves e a chave que não tiver vazia, que tiver alguma coisa, ele vai spawnar ali o item, né? E dá a animação do item, o frame, enfim. Vai fazer com que aquele item apareça ali. E é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui no inventário. Para isso a gente vai ter um processo de debug também. Por enquanto a gente não tem onde colocar isso. Então quando eu pressionar a tecla X, vai ter uma função aqui no crafter que vai atualizar. Pronto. Vai atualizar. E como que isso vai acontecer? O crafter é um só para o personagem. Então você vai rodar um for aqui direto, porque só tem uma dessa matriz. Para cada X, eu vou fazer uma checagem. Compare a... Opa, XY não. Compare a X se self, cur X. Se o X atual que está rodando no loop
for diferente de nada, então existe alguma coisa lá. É aonde a gente vai pegar e salvar e fazer aparecer ali, spawnar o nosso item. Então, por enquanto, vamos fazer aqui só uma brincadeirinha de teste. Eu vou pegar o crafter slot marks que crafter slot marks.slotd for igual ao que estiver rodando aqui no loop, ou seja, crafter.curX. Então, se está rodando atualmente o x0, eu vou pegar o crafter slot d que tiver com slot igual a 0. E nele eu vou spawnar alguma coisa. Vou spawnar um item self layer name, o image point é 0 mesmo, e eu vou spawnar um item avulso, simplesmente isso. Então beleza, galera. Quando a gente clicar a tecla X, eu vou chamar o crafter atualizar, nossa função de update. Beleza. Só vai funcionar para o slot que tiver alguma coisa, então vamos lá. Não preciso nem abrir o debug aqui. Tá, ó. Eu estou apertando X aqui e nada acontece, porque os slots não tem nada. Agora se eu colocar um graveto aqui, ó, coloquei, e apertar X, ele spawnou alguma coisa lá, ó. Agora eu vou colocar aqui e aqui. Tá vendo? Ele está já spawnando algum item ali. Agora a gente precisa carregar as informações de qual é esse item, no caso. Para isso a gente tem um banco de dados aqui do sistema, e a gente só tem que entender como que ele funciona. A gente cria os itens do jogo, e quando o item está no chão, como que ele se transforma em um outro item? Se eu não me engano, da última vez, né, na outra aula, a gente fez o seguinte: a gente passa o nome do item e a quantidade, e o resto o sistema configura automaticamente qual que é esse item. Então tudo que a gente tem que fazer é, quando a gente spawnar o item, a gente dizer qual que é o item que está lá. Então eu vou dar um nome para esse item. Item nome é igual a tokenet. Qual que é o texto que a gente quer separar? Crafter at crafter slots slot d. O index que eu quero é o 0, porque eu quero pegar o nome do item que está naquele slot. E o separador é a vírgula. Se a gente fez certo, a gente já cria o item e dá o nome para ele. Então, o sistema que a gente criou na aula anterior, né, do inventário, já vai fazer o resto e configurar o item. Vamos lá. Vou pegar aqui uma espada, colocar aqui. E apertei a tecla X, ó, e apareceu a espada. Agora, se eu pegar aqui outros itens e colocar, ó, coloquei um graveto e uma espada de madeira. Opa! Uma espada de madeira aqui. Ó, o update funciona. Tá vendo? Só que toda vez que eu vou clicando, ele vai spawnando novos itens. Porque a gente ainda não tem um processo de limpeza. E os itens, toda vez que eu jogo ele no chão ou coisa assim, ele pega um ângulo aleatório para dar um realismo maior. E nessa guia ou no inventário, eu coloco para isso não acontecer. Tenho que fazer o mesmo aqui no nosso crafter. Para isso, eu vou criar uma variável aqui no itens, já tem algumas, ó. Se o item estiver no mouse, é uma coisa, se estiver no inventário, é outra. São tudo variável do tipo boolean. Tudo isso também eu explico na aula do inventário Kitmaster. Agora, no crafter, vão ser os itens que estiverem no crafter. Quando você spawnar ele, você define o nome e dá uma set boolean no crafter igual a true. Beleza, você já tem os itens que vão estar no crafter. Agora, quando for atualizar, antes dele criar o item, ele vai rodar um for. Para todos os itens, galera, que estiverem no crafter, você quer destruir eles. Por quê? Porque você está fazendo uma limpeza antes de refazer os itens. Então todo item que estiver no crafter, eu pus no mouse, mas é no crafter, vai ser destruído. Então agora, ó, já não tem mais aquele problema. Já não vai ter mais aquele problema de ficar spawnando 1 milhão de itens ali. Ó, ele vai ficar mudando de posição, mas vai ter spawnado outro. Por isso que vai dar esse efeito de ele estar mudando de posição. Para impedir agora que o item que esteja no crafter fique modificando a posição, que a gente só quer isso no mapa, vamos achar aqui onde está essa configuração, deve ser aqui no mapa.
Não. Então aqui em config itens do nosso banco de dados. Para cada item que não tiver configurado, ele configura. Só que ele dá um set angle aqui em um random 360, né? Só para os itens que não estiverem no inventário, nem no mouse, e agora a gente adiciona a condição nem no crafter. Pronto. Agora o item spawna lá direitinho. Agora, o nosso update, ele vai acontecer toda vez que a gente adicionar um item no inventário. Então, toda vez que eu clicar no inventário, a última coisa que vai acontecer é a atualização. Então a gente não precisa mais da tecla X. Vamos testar aqui. Ó, ele atualiza automaticamente, ó. E eu já estou conseguindo colocar os itens do crafter. Agora a gente tem que pôr para a gente remover os itens do mouse, certo? Se a gente clicou para adicionar algum item, significa que aquele item existia no mouse, porque é o único jeito da gente adicionar ele lá no crafter é pelo mouse. Então a gente vai dar um set value, mouse item quantidade igual a 0. Porque nesse sistema, se eu não estiver enganado, a gente já colocou para se mouse item quantidade estiver igual a 0, ele limpar o item que está no mouse. Então se está tudo certinho, antes de atualizar, a gente vai deixar a quantidade do item no mouse igual a 0 e vai atualizar. Isso vai fazer com que o item suma quando a gente colocou ele lá. Então, ó, o item desaparece e ele fica aqui no crafter. Outra coisa, se eu fechar o crafter, ele vai também destruir os itens que estão lá no crafter? Não. Os itens que estiverem no crafter, deixa eu copiar isso aqui, aqui no abrir e fechar quando for fechar, todos os itens que estiverem no crafter vão dar um set boolean igual a no crafter igual a false, ou seja, eles vão passar a estar no chão. Depois que eles não estiverem mais no crafter, eles vão se mover para o layer. Qual layer? O layer palco, que é o layer do chão. Porque até então eles vão estar na GUI, certo? Eles vão estar lá junto da GUI no crafter. Depois que a gente fechar, se ainda tiver itens lá e a gente não tiver, a gente só fechar direto, eles vão ir para o chão. Então vamos testar. Ó, peguei aqui os itens, abri o crafter, coloquei aqui. Ó, agora eu fechei, pronto. Uma vez que eu fechei, ó, os itens têm que estar no chão. Só que eles foram adicionados depois do herói. Isso significa que o herói vai ficar atrás deles. Isso não pode acontecer. Toda vez que eu atualizar o crafter, depois aqui, eu vou fazer com que... Eu não criei ainda uma família para os personagens, mas eu vou mover o personagem para o top. Ou seja, ele vai ficar na frente dos itens, ó. São tudo configurações extremamente necessárias, galera. Porque senão o jogo fica todo esquisito. Agora sim, ó, ele vai para o chão certinho. Se eu quiser pegar essa espada de novo, eu só tenho que clicar nela. Só que não adicionou nada no inventário. Por quê? Porque quando eu estou criando aquele item... Quer ver, ó? Não é aqui não. É aqui no atualizar. Quando eu estou desenhando aquele item ali que está indo para o chão, eu estou dando o nome para ele, mas eu não estou dando quantidade nenhuma. Qual que é a quantidade desse item? Então, na hora que eu cliquei para pegar ali, ele adicionou 0 daquele item no nosso inventário. Por isso que não modificou em nada. Então, quando a gente criar aquele item, a gente deixa item quantidade igual ao que tiver no parâmetro 1 no caso. Só que o sistema está falando que isso aqui é uma string e a gente precisa de um número para quantidade. É só você vir pegar isso tudo e converter em um inteiro. Pronto. Então agora você tem o item lá com uma determinada quantidade. Vamos testar. Eu tenho 5 espadas, peguei 2 e adicionei aqui. Fechei o crafter. O certo é que aqui tenha 2 espadas e quando eu adicione fique com 5. Prontinho, 5 espadas. Se eu fizer diferente, ó, e adicionar 5, apertei Z, peguei de novo, opa, a gente não limpou da forma correta. O sistema já estava enxergando 2 espadas a mais lá. Bom, eu sei por que isso está acontecendo. O que rola é o seguinte, vocês vão ver aqui, eu vou abrir aqui internamente, o modo debug. Temos o crafter, temos a espada,
Adicionamos. Na hora que a gente fechar, o item vai ficar no mapa, mas a gente não limpou o crafter, então ainda tem 2 espadas. Se eu pegar, vai adicionar a quantidade certa no inventário. Quando eu abrir e for colocar ali, naquele mesmo slot, ele vai adicionar uma quantidade a mais no que já tinha. Então, toda vez que a gente for fechar o nosso crafter, a gente vai pegar o crafter e vai dar um clear. O clear vai resetar todos os valores, na verdade, a 0. Então ele não vai servir para nós. Eu esqueci que a gente está usando aquele outro esquema. Então é só você vir aqui, ó, pegar esse for, que também funciona como um clear para você, né? E pronto. Ele vai mover o personagem para o top e cada X elemento ele vai retornar a um valor nulo. Vamos abrir agora internamente um valor nulo de string e não a 0. Adicionei uma espada aqui. Vamos abrir o crafter. Quando eu fechar ele, ó, ficou igual a nada e a espada ainda continuou aqui para mim adicionar. Se eu for adicionar de novo, ó, abrir ele aqui, ó, adicionei em outro lugar. Mas quando eu apertei igual a nada, a espada continuou aqui, mas o crafter já era. Ou seja, a gente já fecha o crafter, já tem os nossos itens de volta que a gente não usou, já consegue colocar em slots em branco e slots que tem alguma coisa. Agora o que a gente precisa fazer é, clicamos com o botão direito e adicionamos alguma coisa lá. Com esquerdo, quer dizer, quando a gente clicar agora com direito, quando a gente clicar com o botão direito, a gente precisa remover o item que está lá, certo? E quando a gente clicar lá, a gente vai remover ele para onde? Para o mouse. Ou seja, quando eu clicar lá, eu quero que mouse item name esteja igual a nada. Caso contrário, isso não pode funcionar, não faz sentido. Compare value. Mouse item name tem que estar igual a nada quando a gente clicar aqui. Prontinho. Então se eu cliquei lá e mouse item name estava igual a nada, então eu salvo, né, as configurações igual a gente salvou aqui, do que tem naquele slot em questão. E eu vou querer saber se o item name que foi salvo está diferente de nada. Porque aqui eu só vou pegar algum item caso esteja diferente de nada, ou seja, caso tenha alguma coisa. Posso deletar tudo isso aqui. Então pronto. Se o item estiver diferente de nada, set value, mouse item nome vai ficar igual ao que foi salvo no item nome. E mouse item quantidade igual ao que foi salvo no item quantidade. Prontinho. Feito isso, a gente tem que limpar aquele slot. Então crafter, set at x, crafter slot marks slot d. A gente está limpando ele, então é igual a nada. Pronto. Vamos testar aqui. A gente vai estar pegando todos os itens de uma vez do crafter, não é um a um. Cliquei e coloquei ele. Se eu clicar com o botão direito, eu pego ele de novo. Só que não está atualizando, né? O item não está lá, ó. Se eu abrir e fechar, não vai ter nada, apesar dele jogar o item no chão. Então o que eu tenho que fazer é dar um atualizar. Pronto, vou pegar aqui, colocar aqui por último e beleza. Beleza, coloquei a espada, peguei ela de novo, ó. Não vai criar nada no chão porque não tem mais nada no inventário. Se eu quiser colocar ela aqui, prontinho. A gente coloca os itens aqui e a gente já consegue pegar eles. A gente pega todos de uma vez. Agora, a gente quer também, galera, poder pegar um a um dos itens. A gente quer não precisar pegar sempre todos os itens. Então vamos colocar para quando a gente estiver segurando a tecla Ctrl. É a tecla padrão para isso. Quando eu não estiver segurando a tecla Ctrl, vai acontecer tudo isso aqui, ó. Cliquei com o botão direito, não estou pressionando a tecla Ctrl. Eu quero saber se eu estou com o mouse vazio, porque eu vou pegar todos os itens que estão lá. Então eu coloco tudo isso aqui dentro. Caso eu esteja pressionando a tecla Ctrl, é outra condição. Eu quero saber se o mouse item nome está igual ao item que já estava lá. Se estiver, eu vou poder pegar um a um, porque eu vou somar no item que já está no mouse. Então o que eu vou fazer? Vou add ao valor mouse item quantidade, mais um. É sempre mais um, porque eu vou ir pegando um a um. Agora eu tenho que atualizar, né, o valor que estava lá.
Então vamos dar aqui um set value, crafter slot D, igual a item nome e vírgula, item quantidade menos 1. Pronto. Porque a gente vai tirando de 1 a 1. Então é assim que vai ficar. Vai ficar o que já estava lá, menos 1 na quantidade. Feito isso, eu posso atualizar. Pronto. Se a gente estiver segurando Ctrl, a gente precisa que o item que esteja no mouse seja o item que já está lá, no caso. Se a gente não estiver segurando Ctrl, a gente precisa que o mouse esteja vazio, porque a gente vai pegar todos os itens que já estejam lá. Então vamos ver aqui se eu não esqueci de nada. Então vou colocar aqui 5 gravetos. Se eu pegar o item segurando Ctrl, não, tem algum erro, porque eu não estou conseguindo pegar ele. Mas se eu pegar ele sem segurar Ctrl, eu consigo pegar todos de uma vez. Então o problema é aqui, ó, porque o mouse item nome tem que ser igual àquele. Acho que eu já entendi. Vamos ver aqui se era isso mesmo. Eu coloquei todos os gravetos aqui. Eu preciso ter um item desse no mouse para mim pegar mais. E isso está errado. Tá vendo? Eu consigo pegar o item, só que ele também não está atualizando dentro da matriz. Então temos aqui dois erros. O primeiro, essa função aqui não está funcionando corretamente. E outra coisa, no caso, a gente é obrigado a ter um item no mouse, e não é assim que funciona. Tem que ser o item que esteja no mouse tem que estar igual ao item nome, ou make or block aqui, ou ser igual a nada. Se eu não tiver com nada no mouse, eu também posso pegar segurando Ctrl. Beleza? Então, feito isso, eu já vou conseguir corrigir um dos erros. Ó, vou colocar os 5 lá, agora eu seguro Ctrl e pego. Então, tem que ver o que está acontecendo internamente. Porque o outro bug está impedindo eu de ver se esse daqui está tudo certinho. Padrão, galera. Vamos abrir aqui o Crafter. Colocar os 5 aqui. Certo. Agora eu vou segurar Ctrl e clicar com o botão direito. Tá vendo? Eu estou conseguindo pegar o item. Eu só não estou passando o item para o mouse ainda. Ó. Viram? Certo. Vamos ver o porquê. Ah, tá. Você tá adicionando a quantidade ao mouse, só que você não está adicionando o mouse item nome. E se não tinha nada no mouse, ele vai adicionar uma quantidade, mas não vai adicionar nenhum item. Então, mouse item nome, vamos colocar ele ali em cima. Pronto. Agora, já está ok essa parte. Vou colocar ali os 5 itens. Estou pressionando Ctrl e estou pegando os itens que tem aqui, beleza? Agora, se eu não pressionar Ctrl, eu pego todos de uma vez. Agora eu tenho que solucionar para que esta parte aqui funcione, no caso, o mouse item quantidade. Mas quando a gente abriu lá, ele estava funcionando. Isso aqui é interessante. Vamos ver aqui. Coloquei os 5 itens aqui, ó. Ó, ele está funcionando, na verdade. Entendi. Ele está funcionando, galera, porém, quando ele chega a 0, ele não está atualizando, né, porque não tem nada mandando ele se destruir caso esteja igual a 0. Então, isso a gente vai fazer aqui no atualizar. Quando a gente for atualizar, ele vai olhar aqui, né, para cada um que não tiver igual a nada, porém, ele está spawnando o item certinho em todo o slot que tiver alguma coisa, mas ele não está fazendo a checagem para saber a quantidade. Então vamos colocar aqui uma variável, pode ser local, qt, check. Pronto. Todo crafter que tiver alguma coisa, a gente vai fazer aquele negócio. A gente vai pegar essa variável, vai dar um tokenet, crafter.at, crafter slot marks slot d, vírgula, o index que a gente quer é o 1, que a gente quer saber a quantidade de itens que tem ali, vírgula, separador. Fiz alguma bobeira aqui. Acho que é a questão do inteiro mesmo. Não é isso não. Era só um errinho no comando, já corrigi aqui.
tinha fechado aqui errado os parâmetros e ficou dessa forma aqui. Tokenet é crafter at, qual que é o index? O crafter curx, que está rolando aqui. O index que a gente quer é 1, que a gente quer saber a quantidade, e o separador é a vírgula. Pronto, salvamos o QT check. Agora, antes de spawnar o item, a gente quer saber uma coisa. A gente quer saber, galera, se QT check, que foi pegado lá em cima, está maior ou igual a 1, ou seja, tem algum item ali? Se tiver, ele vai pegar, né, o slot mark e spawnar o item. Se não tiver, ele vai pegar esse crafter, self curx, que está rodando aqui, e vai definir igual a 0. Pronto, não tem mais item nenhum ali. Então, galera, pela lógica, a primeira coisa que a gente fez foi destruir todos os itens do crafter para recriar. Então, se ele chega aqui embaixo e não spawna o item, porque não tem mais QT, não tem mais quantidade de item ali, então já está tudo certo, vai ficar sem item nenhum ali em cima. Vamos testar. Ali em cima não, né? No crafter. Tem 2 itens aqui, ó. Peguei os 2 de uma vez e sumiu dali, ó, porque a quantidade passou a ser igual a 0. Agora se eu pegar um, continua tendo. Se eu pegar mais um, desaparece. Então, galera, isso faz com que fique perfeito já como é que eu vou chamar? A manipulação do nosso crafter. A gente já pode colocar aqui todos os itens que a gente quiser, a quantidade que a gente quiser. A gente tira um por um, ou todos de uma vez no caso, tá? E coloca em outros slots. Só que ainda tem uma coisa, ó. Tipo, eu peguei todos de uma vez aqui. Se eu tentar pegar todos os itens do slot, tendo alguma coisa no crafter, eu não consigo. E o certo é tipo, eu tô com um graveto aqui. Tô tentando pegar, aqui deve ter 2 gravetos, porque o total era 5. Se eu clicar para pegar todos de uma vez, o certo é que o mouse fica com 5. Então vamos entender aqui o que está acontecendo. Certo, quando eu cliquei com o botão direito sem pressionar Ctrl, ele quer saber se o mouse está igual a nada, né? No caso, ou eu quero saber se o mouse está com aquele item. Então, make your block. Se o mouse estiver igual a nada ou estiver igual ao item nome, eu vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir realizar essa ação no caso, pegar o item que está lá. Então, vou colocar 5 aqui. Vou pegar só 2. Quando eu clicar para pegar todos de uma vez, tem que ficar com 5, senão está errado. Ele ficou igual a 3 apenas. Por quê? Vamos abrir o nosso debug para descobrir. Beleza. Coloco 5 itens aqui no crafter. Olha lá, ó. Ó, peguei tudo de uma vez. Não é isso. Pronto, tem 3 itens lá. Eu tenho 2 no mouse. Quando eu clicar aqui com o botão direito sem pressionar a tecla Ctrl, sem pressionar, é isso aqui que eu vou ativar. Então ele vai checar se o mouse item nome está igual a nada ou se o mouse item nome está igual ao item nome que for pego aqui. Caso esteja, tá, entendi. Ele está definindo o valor igual ao que está ali, ele nunca está somando. Esse é o problema. Então aqui em set mouse item quantidade, eu vou adicionar um valor em vez de só definir igual aquele valor. Então eu vou adicionar item quantidade ao nosso mouse item quantidade. Isso vai fazer com que eu sempre adicione aquela determinada quantidade no caso, certo? Vamos testar. Abri 2 aqui sem querer. Coloquei os 5 aqui, tirei 2. Agora eu peguei os outros 3 que estavam lá e juntou com os 2 que eu tinha no mouse e ficou 5. Se eu quiser colocar de novo, pegar todos de uma vez, ó. Pego só alguns, coloco aqui, ó. Se eu pegar e só tiver um, eu vou pegar o item principal. Então agora sim tá pronto, galera. A única coisa que a gente tem que fazer depois já tá tudo internamente funcionando, que é onde precisa. Depois a gente só coloca um textinho para mostrar a quantidade de item que tem em cada um desses aqui. Eu já posso pegar o de um por um, ó. E colocar em um só, colocar no inventário. Se eu quiser eu posso jogar no chão, enfim. Então a gente já sabe que está funcionando. A parte da manipulação está ok. Agora a gente precisa checar as receitas. E vamos ver como que a gente vai fazer isso. Bom, a gente já tem uma receita pronta,
que diz que a gente precisa ter um graveto, né, e um graveto, no caso, no 1, no slot que tem o ID1, e um no slot ID4. A gente vai fazer algo mais ou menos assim, galera. Para cada uma das receitas, né, a gente roda um for, cada uma das receitas vai checar se ela está com cada um dos seus index igual ao crafter. Então, para cada uma das receitas, eu quero checar se compare at x, se o index 0 das receitas for igual a crafter at 0, então é assim, ó. Se o index 1 for igual a crafter at 1, se o index 2, crafter at 2, agora eu vou dar uma pausa. Nós podemos fazer isso de outra forma também, galera, falando aqui rapidinho, só que a gente vai fazer desse jeito para ficar mais fácil para vocês entenderem. Pronto. Cada uma das receitas vai checar index por index dela e olhar, tipo, o meu index 0 é igual ao crafter at 0, é igual ao index 0 do crafter? Se for, eu quero saber se o meu index 1 é igual ao index 1 dele também. Ou seja, a receita quer saber se ela é exatamente igual ao que está no crafter. Só assim ela vai gerar o resultado. Por enquanto, vamos fazer uma jogada aqui, para caso a gente consiga fazer uma receita, o personagem fique com blend mod, opa, não é esse aqui não, aditivo, pronto. Isso é o que vai acontecer. Por enquanto, vai rodar um for o tempo todo, né? Isso é pesado, isso só vai acontecer cada vez que você colocar um item, né? Esse disparador só vai rolar quando você colocar um item no slot, mas por enquanto só tem uma receita, ele pode rodar o tempo todo para a gente testar. Então, a gente já tem uma receita e a gente já sabe como que ela funciona. Mas olha aí o problema. O personagem ficou com blend mod logo no início do layout, porque inicialmente provavelmente ele rodou esse for antes do primeiro crafter, antes da primeira receita ser deletada, e aí o personagem ficou aditivo. Provavelmente é isso. Vou descobrir se é isso mesmo e a gente já volta. Isso vai rolar todas as vezes, né? Eu até coloquei aqui para todas as receitas que já tiverem um resultado, né? Que já tiver alguma coisa no item name, para não acontecer o blend mod. Mas o lance não é esse. O lance é aqui, olha. Olha a bobeira. Eu estou definindo todo x depois que eu já criei as configurações da receita. Isso não pode acontecer. Entendeu? Então eu tenho que fazer de outra forma. Eu vou fazer o seguinte. A gente precisa que todo elemento que esteja igual a 0 seja convertido em string. Então vamos fazer o seguinte. Para cada x elemento de receitas que estiverem com compare current value, ou seja, comparar o valor atual, para cada um que estiver com x igual a 0, eu vou converter esse valor igual a uma string. Então vamos checar aqui na receita. Pronto. Ela converteu todos os zeros igual a nada, mas ela não tirou a receita em si. Não apagou. Ok. Agora o personagem vai ter que ficar aditivo se ele corresponder igual a uma das receitas. A única receita que a gente tem agora é que a gente vai colocar um graveto no 1 e um no 4. Então vamos testar. Um graveto aqui e um graveto aqui. E o personagem está aditivo. Significa que a gente conseguiu o nosso resultado. A gente fez a nossa espada de madeira, né? Basicamente é isso, galera. A receita checa e dá o item relacionado para a pessoa. Na hora, agora a gente vai ter que fazer as checagens. É tipo update. Então vamos vir aqui, ó, e colocar um check receipts, aquela mistura padrão de português com inglês. Toda vez que eu chamar este parâmetro, isso aqui vai rodar. Pronto. Agora deixa eu ver onde que eu chamo um desses parâmetros aqui. Aqui, ó, atualizar. Só que na verdade o parâmetro é check receipts, checar receitas. A gente não quer que isso aqui rode o tempo inteiro, senão vai rolar um lag absurdo. Então o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente adicionar um item no slot, antes de atualizar a gente dá um check receipts.
A mesma coisa vai ser feita. Na verdade, a gente pode pôr até dentro do atualizar. Por quê? Toda vez que a gente atualizar o item, seja adicionando ou removendo um item do crafter, a gente precisa checar as receitas. Porque, tipo, vamos supor que você tem os itens para fazer uma espada de diamante e foi gerada a receita para você pegar aquele item. Mas você não pegou. Em vez disso, você tirou o diamante de lá. Então, aquele craft que você fez tem que desaparecer. Então, aqui no atualizar, a última coisa que a gente vai fazer é dar um check receipts. O check receipts em si vai checar se a receita está certa. Se tiver, não tem como fazer duas da mesma receita, tá, galera? Então, sobre isso vocês não tem que se preocupar. Eu vou deletar aqui o crafter results, depois eu vou criar outro. Eu vou spawnar dentro do nosso crafter sprite. Então ele vai spawnar no meio, no ponto de origem. Aí eu vou pegar ele, vou dar um setx igual ao x que ele está, mais crafter sprite, pronto, id barra 2, né? Já que ele está no meio, ele vai andar mais metade do caminho, mais uns 8 de separação. Então pronto, se a receita der certa, vai spawnar o crafter ali. Vamos ver se está certo. Ele spawnou, só que ele está com uma separação muito pequena. A gente pode colocar ali mais uns 10. Agora, a gente vai colocar para spawnar dentro dele self layer name, mage point é o centro mesmo. Simplesmente a gente vai spawnar o item e dar o nome e a quantidade a ele. Qual que é o nome dele? O nome dele é a nossa variável de instância em receitas, item name, e aqui em quantidade, receitas, item QT. Prontinho, ele vai spawnar o item e dar aquelas condições. Agora vamos pegar aqui em itens e criar uma outra variável no crafter result. Ou seja, isso aqui é um item que está no crafter, mas na parte de resultados e não na parte do crafter. Porque aí as coisas que acontecem com ele são diferentes. Set boolean no crafter results got true. Agora a gente vai no sistema, na parte de configuração dos itens, coloca para ele ficar normal aqui, para ele não se girar. Feito isso, beleza, vamos testar. Ah, não. Toda vez que você chamar o check receipts, todas as vezes, ele vai rodar um for. Todos os itens, apesar que tem um só, que estiverem no crafter results, vão ser deletados antes de serem criados. Então você destruiu e recriou. Prontinho. Então, ó, já apareceu aqui a espadinha e ela já está no nosso resultado, tá? E eu cliquei nela e ela já foi direto para o inventário. Por quê? Porque é assim mesmo, tipo, você clica num item no mapa, você simplesmente vai pegar ele. E a mesma coisa deu para fazer aqui. Só que, agora é onde entra a questão. Por isso a gente deu aquela boolean. Quando a gente clicar num item que estiver no crafter results, a gente quer que este crafter seja limpo. Todos os itens sejam removidos, senão a gente continua tendo item. Se a gente tirar e colocar de novo, vai até ter outra espada, tá vendo? Então a gente vai lá onde a gente pega um item do chão, que é a mesma coisa, né? Pegar item, jogar item no chão, pegar item. Ó, quando a gente pega um item, a gente checa se ele não está no inventário, nem está no mouse. Que a gente não pode pegar esse tipo de item. Agora vamos colocar uma condição aqui. Se eu cliquei em um item que está no crafter results, eu vou pegar ele normalmente, né? Caso tenha capacidade no inventário. E vou dar um clear no inventário? Não. A gente não pode usar esse clear, é verdade. Então a gente vai fazer isso aqui. A gente vai limpar ele. Galera, vamos colocar esse evento aqui como um parâmetro, para não ter que ficar rodando esse for aqui. Vai que a gente resolve fazer outra coisa aqui dentro, né? Muda alguma coisa. Aí tem que mudar em 1000 lugares ao mesmo tempo. Então vamos chamar de
clear. O clear, agora, em vez de definir tudo igual a 0, ele vai definir tudo igual a este valor aqui. Deixa eu pegar o parâmetro aqui. Parâmetro 0, crafter, clear. Prontinho. Já temos o nosso clear. Podemos colocar aqui mesmo e tirar esse daqui. Se eu peguei um item que está no crafter results, crafter clear. E depois que eu der um clear no crafter, eu também vou atualizá-lo. Pronto. Se eu limpei ele, ele necessita de uma atualização. Beleza. Coloquei aqui. Temos a espada. Peguei a espada, não tem mais nada. Outra coisa que falta. Deixa eu passar isso aqui para cima. Bom, vamos colocar dentro do clear mesmo. Quando eu limpar o nosso crafter, o crafter results vai ser destruído caso ele exista. Pronto. Que é o mais provável que ele vai estar existindo, né? Quando a gente chamar o clear. Se ele não existir, simplesmente nada acontece em relação àquilo. Então fiz a espada, peguei a espada, ele se limpou. Se eu quiser fazer outra espada, eu preciso de mais 2 gravetos. Ó, outra espada de madeira. Se eu colocar um só, não vai funcionar. Agora vamos fazer um teste. Se eu colocar o graveto no lugar certo e depois atrapalhar colocando algum outro item em algum outro lugar. Tipo, pego uma espada e coloco aqui. É isso aí, ó. Então toda vez que atualizar, na verdade, eu tenho que destruir também o crafter results, porque olha, ele não tem mais resultado, mas ele continua ali. Então no nosso update a gente também vai destruir ele. Aqui no atualizar, vamos colocar uma outra condição aqui. O crafter results se destruir. Porque depois que a gente destruir ele, a gente vai dar um check receipts. E o check receipts, por sua vez, vai criar, né, esse slot de configuração aí, quer dizer, de adição do item que a gente fez. Então coloquei aqui as 2 madeiras, fiz a espada. Agora se eu colocar outro item em outro slot, então significa que a receita não bateu, a espada vai sumir. Se eu tirar ele, ela vai aparecer de novo. E é qualquer item, galera. Se tá errado, se não tá batendo com a receita, tem que desaparecer. Tem que estar exatamente igual. Ah, mas eu quero que, tipo, eu quero poder fazer a espada com esses 2, ou se estiver aqui, é só você fazer na configuração de receitas. Você vai fazer a mesma coisa, só que nos slots diferentes. Dá um pouquinho mais de trabalho e nem é necessário, mas se você quiser dar essa flexibilidade a mais para o jogador, você pode fazer desse jeito. Então é isso, galera. O nosso crafter está 100% pronto, né? Eu posso ter esquecido uma coisa bem pequena ou outra, mas se for esse o caso, depois quando eu lembrar, eu faço um vídeo extra para cobrir essa questão. Você vai vir no seu banco de dados, vai olhar aqui a matriz de a colinha que você fez, vai criar os itens, por exemplo. Eu tenho uma espada de pedra também, beleza. Para mim fazer essa espada de pedra, só para você ver aqui, eu tenho que colocar um graveto no slot 4 e no de cima não faz sentido, eu sei, mas é os únicos itens que a gente tem por enquanto. Pronto, eu tenho que colocar uma espada de madeira em cima, um graveto embaixo e assim eu vou conseguir fazer uma espada de pedra. Só temos esses 3 itens por enquanto, por isso que eu estou olhando, estou fazendo assim. E a gente vai dar 3 espadas de pedra para o cara. Ok, então já temos outra receita. Vamos colocar à prova o sistema. Graveto no 4, uma espada de madeira em cima. E aí? Galera, eu já tinha fechado o vídeo, já até editei tudo para postar. O vídeo está até aqui, mas vou ter que cortar ele e adicionar essa pequena parte, porque eu esqueci de um detalhe. Quando você dá um clear, no caso aqui, ó, no crafter, você limpou apenas o crafter. Mas toda receita que for criada, ela vai gerar, né, essa matriz, essa array. E quando ela for gerada, todos os valores vão estar em quê? Em 0. Então a gente precisa também de um clear para as receitas. Porque inicialmente, quando a gente tentar fazer alguma coisa, já não vai funcionar. Porque a receita vai ser criada aqui na database.
E ela não vão ser todas que vão ficar assim. Não vão ser todas que vão ficar assim, porque tipo, se você tentar adicionar uma nova receita aqui, igual eu adicionei, apenas a última vai rodar essa configuração aqui, entende? Apenas a última. Você teria que fazer isso aqui para todas as receitas, então a gente vai fazer isso de um jeito bem mais fácil. Vamos criar um novo parâmetro, que a gente pode fazer de duas formas, na verdade. A gente pode chamar um parâmetro para fazer isso, ou a gente pode fazer uma automatização para as receitas se resolverem sozinhas. Vamos fazer dessa forma para ficar mais fácil. Cria uma variável de instância chamada config, pode ser o nome que você quiser, uma variável boolean, que vai servir para ativar a configuração. Todas que forem criadas vão estar com config igual a false. Então a gente vai rodar o seguinte aqui. A gente vai rodar um for para as receitas. E beleza, todas as receitas que estiverem com config igual a false, então você dá um invert aqui, que estiverem com config igual a false, ela vai rodar essa configuração. E depois disso, vai setar esse config, essa boolean config igual a true. Pronto. Toda receita criada vai estar igual a false, ela automaticamente vai rodar isso aqui, né? Todo x que tiver igual a zero vai ficar igual a essa conversão aqui, igual a nada em termos de string, e vai colocar a configuração igual a true. Se der tudo certo, vai dar pra gente fazer as duas receitas aqui. Beleza, vamos pegar aqui o graveto. A primeira é um graveto em cima e outro embaixo é a espada. Deixa eu tentar adicionar mais um graveto. Se eu tentar adicionar um graveto a mais, passou a ter 2 gravetos aqui. Então não dá para fazer a espada porque a espada custa um só. Então a gente já sabe que a quantidade também funciona. É se eu tirar, ó, direitinho. Agora, se eu não me engano, é um graveto embaixo e uma espada de madeira em cima faz a outra espada. Então, como vocês podem ver, a conversão está acontecendo e está funcionando perfeitamente. Era só isso mesmo que tinha para fazer agora, pelo menos foi o que eu reparei. Vou adicionar essa parte, esse cortezinho no final do vídeo. E é isso aí, galera.